Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos aprender um pouco sobre análise institucional. E o que seria análise institucional, professora? Boa pergunta, Joana. Mas antes de falar sobre o que seria essa análise, vamos conhecer um pouco sobre o teórico René Loural, que aborda essa temática. René Loural, sociólogo e educador francês, professor de sociologia na Universidade de Paris, em 1994. Professor de Ciências Políticas e Ciências da Educação na mesma universidade. É um dos principais teóricos da análise institucional. A análise institucional pode ser compreendida como uma abordagem que desenvolve um conjunto de conceitos e instrumentos para análise e intervenção nas instituições. E de onde surgiu essa análise institucional, professora? A expressão análise institucional não tem um sentido único, pois na realidade ela se constituiu a partir de um conjunto de disciplinas e movimentos que ocorreram na sociedade francesa, a partir dos anos de 40 e 50. Dessa forma, podemos identificar 3 linhas para a constituição da análise institucional. A primeira está ligada à saúde mental e nos transporta à prática da psicoterapia institucional. Um dos principais nomes dessa linha é Félix Guattari. Professora Laís, aqui diz que Félix Guattari desenvolveu conceitos importantes para análise institucional, dentre eles o de analisador e transversalidade. Exatamente, veremos esses conceitos mais adiante na aula. A segunda linha se vincula às experiências de pedagogia libertária, desde o início do século XX. Essa linha orientava práticas de questionamento da educação vigente e que ficaram conhecidas como a pedagogia institucional. Nesta linha destacamos os nomes de René Loural e Georges Lapassade. René Loural é o autor que a senhora acabou de nos apresentar no início da aula. Isso mesmo, Loural, junto com outros autores como Lapassade, fomentaram conceitos importantíssimos para a análise institucional, e veremos mais adiante. A terceira linha refere-se à psicossociologia, que no pós-guerra trouxe à França as técnicas de grupo, destacando-se os teóricos Moreno e Levy, como também Roger. Kurt Levy é um importante teórico da pesquisação. Ele rompeu com as teorias positivas da época, que acreditavam que o pesquisador poderia e deveria se manter fora do campo de investigação. E o que seria pesquisação? Constitui-se de múltiplos passos para investigação e solução de problemas. É um processo colaborativo no qual os membros de uma equipe de pesquisação trabalham juntos para solucionar um problema, refletindo criticamente sobre suas ações e suposições. Recapilam a informação acerca de seus comportamentos, ações, resultados e julgamentos. Para Loural, a análise institucional tem forças de teor instituinte e entra, portanto, em contradição com o já instituído, produtor de uma imobilidade a ser quebrada com a intervenção. O que seria o instituinte, professora? Instituinte e instituído são conceitos apresentados por René Loural. Instituinte é aquele ou aquilo que vai contra o que é instituído, criticando. Dessa forma, Lapassade diz que as instituições são formas, produtos históricos de uma sociedade instituinte, que produzem e reproduzem as relações sociais e se instrumentalizam em estabelecimentos e ou dispositivos. Mas, professora, instituições não são empresas? Paulo, é necessário para entendermos a ideia da análise institucional que instituições, organizações e estabelecimentos são conceitos diferentes. Instituições são um conjunto de leis e princípios que prescrevem ou proscrevem comportamentos e valores, ou seja, dizem o que devem ser, o que não deve e o que é indiferente. Organizações são a materialização das instituições sobre a forma de um organismo, uma entidade assumindo uma configuração mais complexa ou mais simples. E por fim, estabelecimentos são as estruturas propriamente físicas que conjuntamente integram a organização. São as escolas, conventos, quartéis, etc. Então as instituições estão relacionadas com as regras e normas de uma sociedade? Isso, a análise institucional está preocupada com as práticas instituintes, ou seja, essas normas, regras que engendram instituições e atravessam os mais diversos locais e situações. Vou passar uma pesquisa para casa. Quais seriam os conceitos que norteariam a análise institucional?
Bom dia, pessoal. Quem trouxe a pesquisa que foi passada na última aula? Eu posso começar apresentando, professora? Em seu percurso de consolidação, enquanto campo de produção de conhecimento humano e de intervenção sobre a realidade, as socionalistas articularam novos conceitos e perguntas críticas para nortear seus trabalhos. Dentre esses conceitos, temos análise da demanda e análise da encomenda, representado pela reflexão do pesquisador sobre quem está pedindo a intervenção e sobre o que é pedido. Temos também a análise da oferta, que é um processo reflexivo no qual o analista analisa o que poderia oferecer e quais os efeitos de sua intervenção. Outro conceito é o de analisador. Forjado por Guattari, é aquele ou aquilo que provoca análise. Ele pode ser tomado tanto como o evento que denuncia, quanto aquele portador da potência da mudança. E análise de implicação, que representa um dos principais conceitos abordados por Loroux, no qual se busca perceber como todos os envolvidos estão inseridos na realidade institucional. Além disso, professora, Ardoin e Loural dividem a análise institucional em 3 categorias. A análise institucional em ato ou socioanálise, que se refere às práticas de intervenção em organizações clientes em diferentes contextos e segmentos. A análise institucional generalizada, que se constitui das formulações e considerações teóricas que fundamentam as intervenções institucionais, e a análise institucional restrita, que é a categoria relativa a intervenções em instituições específicas. Excelente! Dando continuidade ao assunto, vamos nos aprofundar um pouco mais no conceito de análise da implicação, proposto por Loural. Ele vai desmembrar o conceito de análise da implicação de acordo com a qualidade da relação estabelecida. Implicação institucional se refere ao conjunto das relações entre o ator e as instituições. Implicação prática indica as relações que o ator mantém com as bases materiais das instituições, o estabelecimento e a organização. Implicação sintagmática mostra as relações interpessoais que os grupos apresentam, ou seja, os fantasmas de grupo. Implicação paradigmática delimita a relação entre o saber e o não saber do grupo, ou seja, os códigos e regulamentos da organização. Implicação simbólica diz respeito à própria sociabilidade, o vínculo social. Professora, enquanto pesquisava, me deparei com o conceito de transferência e contra-transferência. O conceito de transferência e contra-transferência institucional é uma releitura das ideias de Freud que está relacionada com o processo de influência exercido de forma recíproca entre o analista e o grupo no qual está intervindo. Além de todos esses conceitos, Loural também nos apresenta o conceito de fora-texto, desenvolvido a partir da análise dos diários de outros pesquisadores como Malinowski, Ferenczi e outros. Eu li sobre isso nas minhas pesquisas, professora. Então explique para a turma o que seria o fora-texto. O fora-texto seria a relação entre o que o pesquisador escreve em seu diário e o que realmente é publicado. Loural aponta que com a leitura e observação dos diários é possível perceber as influências que a pesquisa de campo exerce sobre o resultado final da pesquisa. Por isso ele aponta o diário como uma ferramenta importante para o pesquisador, fazendo emergir nele os avanços e retrocessos, as dúvidas e certezas, a produção de conhecimento advinda da prática. Então, na aula de hoje, aprendemos sobre análise institucional e seus principais conceitos e autores, focando principalmente nas ideias de René Loural. Compreendemos que a instituição diz respeito a uma realidade que cruza as organizações e estabelecimentos, sendo emaranhado de forças, e que a análise institucional está relacionada não apenas com a análise, mas também com a intervenção nas instituições. Pois intervir não é observar de fora um objeto dado, mas construí-lo de dentro, ao mesmo tempo construindo a si mesmo, no momento da intervenção.